Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Os Exilados da Capela, um livro escrito por Edgar Armand. E estamos no capítulo 21, onde ele tem o título E o Verbo se fez carne. É um capítulo fantástico, como todos os outros. E aí eu vou dividi-lo com vocês. Bom, então vieram dias nos quais, mais que nunca, havia uma aura de expectação em toda a natureza e um mudo e singular anseio no coração dos homens. As vozes dos profetas tinham soado, advertindo todo o mundo sobre o advento miraculoso, e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava-se no século de Augusto, sob um pleno reinado de paz e de glória. O espírito dos dominadores, saciado de vitórias e derrotas, repousava. Floresciam as artes, a literatura, a indústria e o comércio, e a charrua arroteava os campos fecundos, conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros inativos. Em todos os lares, plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados dos deuses penates. Os templos sagrados de Marte tinham, enfim, encerrado suas portas, e as naves romanas triremes, ao cantar monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam altivas os verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas vindas de todos os portos do globo. Na Roma imperial, os dias se levantavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante das diversões infindáveis dos anfiteatros repletos e sobre a segurança das multidões apaziguadas pelo aroma do pão de trigo bendito e farto que não faltava mais em nenhum lar. O César sobrevivia, saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis, o Senhor do mundo recebia indiferentemente e entediado as homenagens e as reverências de todas as nações que conquistara. A ordem romana, a lei romana, a paz romana, sem contestadores, imperavam por toda parte. Mas, inexplicavelmente, envolta a essa atmosfera de alegria e de abundância, soprava, não se sabendo de onde vinha nem para onde ia, uma aragem misteriosa e indefinível de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito e de emoção. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, de cidade em cidade, nação em nação, penetrando em todos os lares e corações. Uma intuição maravilhosa e profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer, que modificaria a vida do mundo. Olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus, prescrutando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava. As sibilas, oráculos e adivinhos eram consultados com mais frequência, e os homens idosos, de mais experiência e bom conselho, eram procurados e ouvidos com mais respeito e reverência. Foi quando Virgílio escreveu esta profecia memorável, que tão depressa viria a ter cumprimento. Abrindo aspas. Vede como todo mundo se abala, como as terras e os vastos mares exultam de alegria, com o século que vai começar. O infante governará o mundo purificado e a serpente perecerá. E logo em seguida, como inspiradamente revelando a verdade, abrindo aspas, chegam enfim os tempos preditos pela Sibila de Cumis. Vai-se abrir uma nova série de ciclos, a Virgem já volve ao reino de Saturno. Surgirá uma nova raça, um novo rebento desce do alto dos céus. Fecha aspas.
E o grande dia então surgiu, quando César, desejando conhecer a soma de seus inumeráveis súditos, determinou o censo da população de todo o seu vasto império. Então José, carpinteiro modesto e quase desconhecido da pequena vila de Nazaré, na Galiléia dos gentios, e natural de Belém, tomou de sua esposa Miriam, que estava grávida, e empreendeu a jornada inesquecível. Por serem pobres e humildes, aceitaram o auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja. Ali então, o grande fato da história espiritual do mundo sucedeu. Aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto, envolto apressadamente em panos pobres, e seus primeiros vagidos foram emitidos em pleno desconforto, salvo que lhe vinha da desvelada assistência dos seus genitores, o mesmo desconforto, aliás, que o acompanharia em todos os dias de sua vida, que o levou a dizer mais tarde, já em pleno exercício de sua missão salvadora: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Espírito glorioso e divino deu assim ao mundo, desde o nascer, o exemplo edificante de humildade e desprendimento, o desejado de todos os povos, o reclamado por todos os corações e anunciado por todos os profetas em todas as línguas do mundo. Então conhecido, nasceu assim, quase ignorado, numa casa humilde, para que o evangelho, que ia mais tarde pregar, de renúncia e de fraternidade, recebesse dele mesmo, desde os primeiros instantes, tão patético e comovente testemunho. Emocionante momento esse. A estrela dos sacerdotes caldaicos se levantara no horizonte. O Verbo se fizera carne e, descendo à terra, habitar entre os homens. O sol, em seu giro fecundante, gloriosamente entrava em peixes. A ampulheta do tempo, nesse instante, marcou o encerramento de um ciclo que teve início, como já vimos, com a depuração espiritual do mundo, após a comunhão de espíritos do céu e da terra, a queda de uns servindo à elevação de outros, visando a unidade, que é a consumação fundamental da criação divina. Também marcou a abertura de um outro ciclo, em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do Senhor e por Ele próprio, ratificados e ampliados, quando entre os homens viveu, brotassem fecundos e promissores da árvore eterna da vida, para que a evolução da humanidade daí por diante se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas. A promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ele desceu, o divino Senhor, ao seio ignaro e impuro da massa humana terrestre, para trazer o auxílio prometido, para redimir com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes as duas raças de homens, a da capela e a da terra, que no correr dos tempos mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima.